Tô te mandando esse áudio porque tem coisa que só se entende quando se fala em voz alta. Porque nem toda reflexão vem pronta. Às vezes, ela vem com um áudio de 5 minutos que vira uma conversa. Aqui a gente fala sobre arte, amor, cultura pop, literatura, música, comportamento e tudo que mexe com a gente, do cinema dos anos 2000 até os amores que só a Taylor Swift entende. Eu sou a Susan, professora de literatura, escritora e pesquisadora de neurociência e comportamento. Eu sou o Lucas, ator, produtor e redator publicitário. E você está ouvindo... Tô te mandando esse áudio porque... Tô te mandando esse áudio porque parece que tirar um tempo pra mim é a tarefa mais difícil da minha semana. Mesmo quando eu tenho um tempinho livre, minha cabeça corre... Será que eu não deveria estar produzindo alguma coisa, fazendo algo útil? Será que isso não é egoísmo? Hoje a gente vai conversar sobre o porquê é tão difícil escolher nós mesmos. E para isso, nós escolhemos o filme Comer, Rezar e Amar para falar com vocês. Então, gente, vou trazer aqui para vocês um pouco sobre a história do filme, pra quem não assistiu, entender sobre o que a gente vai falar, né? Então, a história desse filme ele foi exibido em 2010, foi lançado em 2010, chegou no Brasil em 2010 também. E a história dele é da Elizabeth Gilbert, que é uma história real. Sim. A história é a história dela e ela transforma isso em livro, né? Ela é uma escritora, ela não trabalha nisso, mas ela vira uma escritora porque ela coloca ali naquele livro a vida dela e o livro depois vira filme, né? Que quem interpreta ela no filme é a Julia Roberts. Somente isso, né? Pouca coisa. Então, esse filme ele já vai começar com uma quebra. A quebra que ele tem é que ela tem tudo. Quando começa esse filme, ele já começa mostrando pra gente que ela tem tudo que todo mundo, assim, né, pelo menos... Acho que até hoje, né? Uhum. Naquela época de 2010 ali... Acho que hoje até mais, talvez. Existe essa cobrança e ali é o que a gente considera de ter sucesso, sabe? Ter chegado lá. Uhum. Que é um casamento estável, porque ela tá casada. Ela tem uma casa confortável que ela até brinca no filme que ela escolheu cada parte daquela cozinha, sabe? Sim. Cada azulejo que tá ali foi pensado, planejado. Mais pensado e planejado e visto dentro do contexto que o marido queria, da vida perfeita, sabe? E ela tem um bom trabalho. Só que tem um ponto nesse filme. E no livro, né? Pra quem quiser ler o livro, quem gosta de ler livro também tem o livro, tá, gente? Ela se sente vazia. Por que chama Comer, Rezar e Amar? Porque ela fica assim, eu tô afastada de Deus, ou de fé, de qualquer coisa. Ela se sente perdida, né? Desconectada. E já no começo ela tem essa conversa com Deus, assim, que ela fica assim, sei lá, como que eu vou falar com Deus? Será que, é como se fosse mandar um e-mail? Sabe, como que eu me conecto com ele? Pode mandar um áudio. Né? Então ela fica assim, ela tem essa brincadeira no começo, que ela faz tanto tempo que ela não fala sobre... Que ela já não sabe mais. Que ela não... Então, não é sobre Deus, é sobre olhar pra dentro. Faz tanto tempo que ela não tem esse exercício, que ela não sabe como se conectar com ela, né? Se perceber, né? Isso é uma dificuldade mesmo, quando a gente fica nesse ritmo acelerado. E aí, dentro desse filme, né, o que ela faz? Como ela tem ela se separa, ela tem as relações que não dá certo, depois dessa quebra do relacionamento, desse relacionamento perfeito, né? Ela sai desse relacionamento, depois ela se envolve de novo com uma outra pessoa e também não dá certo. E aí, nessa procura da coisa perfeita, de preencher um vazio, acho, né? Ela larga tudo. E ela vai viver a vida, ela vai procurar aonde ela vai encontrar. Porque aí tem aquela coisa que todo mundo pensa, né? Que é o procurar fora o vazio que você tá sentindo por dentro. Quer preencher com algo, né? Então, no começo ela ainda acha que é isso. Então ela vai atrás disso, né? Essa procura dela, ela vai pra Itália, que é um lugar que ela se permite conhecer outra cultura, porque aí a gente tá dentro do contexto que acontece nos Estados Unidos, né? Ela mora em Nova York. Então ela vai pra Itália, e lá ela conhece tudo da comida italiana, do jeito dos italianos, o classicão, né? Até tem várias problemáticas sobre esse filme por causa dos estereótipos que ele carrega. A gente ia apontar, esse filme ele tem alguns cancelamentos, mas não é isso que a gente vai debater aqui hoje.
porque ele representa algo, é uma história baseada em uma história real. E é isso, foi a realidade dessa personagem, né, dessa mulher, no caso, personagem no filme. E é essa realidade que a gente vai debater, não necessariamente o que ela... Lugares de privilégio dela. Isso, exato. A gente não é sobre isso, tá? É sobre você querer se conhecer, olhar pra você e o que isso traz, né? Ela vai pra Itália, ela vai pra Índia, que é na Índia ela vai até lá pra achar espiritualidade. Que é uma balela, bizarro, né? Porque não vai estar lá. E no filme é muito engraçado, porque ela vai lá pra achar essa espiritualidade, conversar com a guru lá. E aí ela chega lá, o cara que tá lá fala pra ela, então, mas ela tá em Nova York dando uma palestra. Tipo, foi buscar e não tá lá. Mas Tá isso onde é ela irônico, tava. essa ironia é interessante, né? Às vezes você vai buscar em um lugar e não necessariamente você precisa se locomover pra isso. Exato, e daí dentro do filme isso é falado de várias formas, porque ela tá ali, ela não consegue meditar, ela não consegue se desprender também faz uma brincadeira com isso, que ela fica pensando na sala de meditação dela, das coisas que vai ter na sala de meditação dela quando ela tá ali, e ela só tem que não pensar em nada. E o quanto isso é difícil, Sim. Da gente esvaziar a nossa cabeça. E não é que a gente não vai pensar em nada, porque isso não existe, né? O que diz de não pensar em nada é que tudo que vem, você deixa vir e vai, vem e vai, Sim. vem e vai. Nada fica ali, né? Aham. E ela não consegue, porque ela tá presa. Ela tá presa nesse vazio, nesse tentar achar fora. É só depois que ela entende que não é fora que ela consegue encontrar, Sim. sabe? E aí a pergunta que fica é assim, por que a gente só para quando tá tudo quebrando por dentro? É uma boa pergunta, e se a gente tem resposta pra isso, eu não sei. Mas, pessoal, o tema do episódio hoje é isso. É por que é tão difícil a gente parar pra se perceber, tirar um tempo pra nós mesmos. E aí a gente quis trazer a reflexão a partir de Comer, Rezar e Amar, né? E vamos debater sobre isso com você aqui no episódio de hoje. Isso é um tema que, mano, me percorre a minha vida e é muito tema da minha terapia, porque eu sempre fui uma pessoa preciso ser produtivo 100% do meu tempo. Eu achava que sei lá, tirar um tempo pra ver um filme, mesmo eu trabalhando com interpretação, se eu não estivesse analisando aquele filme como algo que vá me ajudar no meu trabalho, eu estava perdendo o tempo da minha vida. E isso é muito difícil pra mim, não ser workaholic. Porque eu preciso trabalhar e trabalhar. Mas eu acho que a gente que lida... a gente tem trabalhos fora disso, mas que a gente é muito pautado pela arte. E a gente tá bem inserido no nosso contexto, a gente gosta muito disso, tanto que a gente tá aqui fazendo esse podcast voltado pra isso. Eu acho que isso no nosso nicho, tipo, dentro do nosso recorte aqui, é muito difícil, porque toda vez que a gente tá vendo alguma coisa, a gente tá nesse lugar de analisar, né? sabe? E isso parece que se você só assistir pra deixar o cérebro lisinho, não pensar em nada... Parece que você tá cometendo um crime, assim. Sim. Nossa, eu podia estar fazendo outra coisa super produtiva agora e eu tô aqui assistindo uma série que não vai me agregar nada. Tudo bem. Ótimo, né? Que bom, descanse. Porque eu acho que você tá sempre querendo ocupar a sua cabeça e não deixar... No filme fala isso, tem uma parte que o personagem lá que ela encontra nesse mosteiro, é tipo um mosteiro que ela tá, né? Espiritual. E aí, nesse lugar que ela tá, tem um cara, um senhor já. E ele pega muito no pé dela. Porque ele também é americano. Então, eles ficam num impasse. E depois eles viram melhores amigos ali dentro. E aí, tem um momento que ele fala pra ela: você tá muito preocupada com tudo. Se você parar de ficar pensando em tudo e esvaziar a sua cabeça, aí sim... vai entrar alguma coisa. Até pra gente que cria as coisas, né? Que tem a nossa parte... Eu crio pra parte literária, o Lucas pra parte teatral. Até pra gente, quando a gente fica com a cabeça sem nada e a gente faz alguma coisa sem pensar no que isso vai render... é aí que entra, né? Aí que entra coisas que você fala, nossa... isso me deixou tão leve, isso me deixou tão calmo.
E aí, às vezes, é só isso. Só se desligar pra deixar fluir, né? O fluxo de pensamento ou de criação ali. Sim. E não querer sempre... a gente tem essa cobrança, esse compromisso e essa coisa... Eu acho que também na nossa geração, essa cobrança veio muito grande pra gente. Você precisa render. Sim. Sabe? Você precisa render, você precisa produzir. E se o que você tá fazendo não tá te rendendo nada... Você tá fazendo errado. Para de fazer isso. Sabe? Não precisa ser assim. A gente precisa voltar a ter hobbies, né? Sim. A ter coisa que você só fala assim, por que você tá... Eu acho que a rede social trouxe essa coisa de performar muito, de acelerar né? muito, né? Mas é interessante que no TikTok tá vindo uma linha de perfis de pessoas e um hobby pra me desacelerar por dia. E as pessoas vão experimentando bordado, e pintura, e desenho não sei do que, e buscando coisas que só pra se desligar mesmo. Apesar que é meio engraçado, né? Porque ela tá transformando isso num conteúdo. Então, apesar de ser um hobby... Ela transformou em conteúdo. Mas você pode assistir aquilo e trazer pra você pra não ser produtivo. Sim. Mas é isso. Então, porque tudo tem que monetizar. Parece tudo tem que monetizar. Ficou... mas eu acho que isso é isso. Eu tenho pra mim, gente, que isso é uma coisa geracional. Que porque a gente tá nessa meiuca... A nossa geração tá numa meiuca, assim, que a gente pegou o analógico. A nossa geração que eu digo, porque eu e o Lucas tem 30 a mais, né? Então, a gente tem uma meiuca, assim, que pegamos a fase analógica e pegamos o boom digital. Sim. Então, a nossa geração não tem parâmetro. A gente não tem... Porque, assim, os nossos pais tinham os nossos avós, que tinha um gap de geração ali, mas era meio que vivia do mesmo jeito. Sim. Né? Trabalhar, ter família. Que consumia jornal, rádio, TV. Eram os mesmos meios de consumo, de informação. A gente não. A gente é a primeira geração. Sim. Dessa leva. Então, a gente não tem... a gente não tem ninguém pra gente olhar pra trás e falar... Isso aqui deu certo. Então, a nossa geração... Tá sendo um experimento ainda, né? A nossa geração tá ficando bichada porque a gente não sabe o que a gente faz. Porque a gente não tem pra quem olhar. Será que eu tô ficando muito na internet? Será que eu tô me divertindo muito e não tô fazendo o que eu tinha que fazer? Será que isso aqui pode ser um hobby, mas também pode ser um trabalho? Mas e se for hobby, aí eu não produzi? E não sei, sabe, a gente tem muitas questões... Porque a gente não tem parâmetro. Eu acredito... Tá, isso aqui é bem achismo, tá? Não tem estudos... pelo menos eu não li estudos sobre fontes da minha cabeça. Fontes da minha cabeça. Isso vai ser fontes da minha cabeça. Eu acredito que a próxima geração... Mas a próxima que eu falo não é nem os Gen Z. É os alfas. Acho que é os que vêm depois. Esses aí, né? Que vem aí. Que são meus alunos, por exemplo, que eu tenho alunos na fase aí de 13 anos, né? 12, 13 anos. Eu acho que eles é que vão começar a entender com a nossa idade, com 30 e poucos, eles que vão falar assim, nossa, putz, essa geração millennial, nossa, fez isso aqui super errado. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar, porque daí a gente vai ser os exemplos, sabe? Sim. Então, dessa coisa do hobby, de olhar mais pra si... De dar tempo mesmo, porque vai errar. A geração anterior, a gente errou muito de ficar muito tempo fazendo tudo. E não teve tempo pra nada, sabe? No fundo, a gente quer preencher todas as lacunas de tempo que a gente tem no dia. Sim. E pra descansar, qual é a hora que você descansa? E o que é... descansar, né? A gente transforma tudo em empecilhos, prioridades. E é bizarro porque a nossa vida tem sido cada vez mais acelerada, né? Eu tenho... Semana passada foi uma semana louca de trabalho, correria, mas de coisas legais. Então a gente entender isso, tá? Eu tô vivendo uma vida corrida, mas em que sentido? Em que momento eu tô pausando pra fazer coisas que eu gosto, não necessariamente para entregar performances e trabalhos Então, entender como lidar com essa correria do dia a dia, eu acho que é um grande desafio da vida adulta atual. Casa um pouco com o tema
que a gente estava falando, né, no episódio anterior, que é também das obrigações que a gente tem da vida adulta pós-30, né? Então, entender o que é nossa obrigação, por que a gente tem assumido tantos compromissos, por que é difícil tirar tempo, às vezes, pra, sei lá, sair pra tomar um café, ou estar com amigos que a gente não vê há dias ou meses. Então, é interessante isso e pensar como é difícil mesmo. E essa é uma dificuldade que eu tenho, genuína, assim, de só sentar e falar, Lucas, desacelera. Mas esse ano tem sido uma grande conquista. Esse ano eu já consegui ler mais livros do que eu li o ano passado inteiro. Sabe? Pra sentar e ler mesmo. E ler história de falar, não quero refletir. Quero deixar o cérebro lisinho. É isso aí. E aí também eu entro num lugar que eu ouvi esses dias atrás. Eu acho que foi no podcast da Lela, do Gostosas Também Choram, que ela fala assim... Talvez o seu lugar de hobby, assim, a gente tem muito de achar que o descanso, o hobby, necessariamente, precisa ser não fazer nada. Ah, sim. Tá? Que é que nem no filme ela fala que ela tem, que existe esse termo no italiano, que é dolce far niente, que ela fala no filme, né? Que é o prazer de não fazer nada. Só que aí... entra num lugar assim, tem gente que não consegue descansar, tipo, parar e não fazer nada. Sim. E às vezes, fazer uma coisa que encontrar um amigo pra conversar é um descanso. Um descanso pra essa pessoa. Sim, E a gente colocou na cabeça que você tem que estar na horizontal, né? Eu tenho que deitar e não fazer nada, porque daí eu tô descansando. E às vezes pra você, isso não é um descanso. Às vezes pra você não vai te descansar, vai te deixar com a cabeça mais cheia, porque você fica assim, não, mas eu tinha que estar descansando, por que eu não tô descansando? Exato. Não tô conseguindo, né? A cabeça não para. Mas porque talvez esse lugar não é seu. Sim. É porque alguém disse que você tem que descansar. Sim, e você tá querendo que esse seja o seu descanso. Mas às vezes o seu descanso vai ser um piquenique com os amigos. Exato. Vai ser... ir pra um parque, ouvir música sozinho. Fazer uma caminhada leve com fone de é assistir isso, é muito particular, é muito particular. Sabe? É encontrar, eu acho que você é encontrar o que é o seu descanso. E eu acho que isso é o mais legal, eu fiz muito isso. Eu comecei a experimentar, porque, né, isso é um tema que foi um problema pra mim. Por exemplo, eu sempre fui muito me ocupar, preciso me ocupar. Chegou a pandemia, fica em casa, cara. E aí eu precisei me desligar de tudo. Continuei trabalhando online e tal. Mas parei de ensaiar. Foi um surto. Não, eu surtei. Eu ia dormir, 6 horas da manhã, acordava às 10, aí ficava até às 6 horas da manhã acordado de novo. Um surto. Mas aí eu comecei a explorar, tá? Eu preciso entender como que eu me desacelero. E isso foi muito legal, experimentar coisas. Eu comecei a pintar aquarela, eu comecei a fazer yoga, eu comecei a experimentar coisas e entender o que eu achava gostoso mesmo de fazer e que não. Exato. Experimentar essas coisas foi bem interessante. Nossa, sim. E tem também eu fui na palestra, isso é o que você falou muito legal, porque eu fui na palestra da Lela, também desse podcast que eu citei agora. Ela fez um encontro, né, que super legal em São Paulo, no Teatro Bradesco. E aí, com todas as ouvintes, né, do podcast dela. E aí você ia lá e era um episódio ao vivo. Então, ela não gravou esse episódio, né? Então, só escutou esse episódio quem estava lá. E aí, o assunto, no meio do assunto que ela tá falando com a gente lá no teatro... ela faz, eu vou citar aqui porque eu achei que me atravessou de uma forma que era assim, que eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente tá falando, que ela fala que ela teve uma fase da vida dela que ela usava muitos cristais e muitas pedras e ela queria... Quem nunca, né? A fase bruxa. A fase bruxa, ela fala isso, a fase bruxa, a fase feiticeira, né? E aí ela falou assim... E aí você sempre tem um amigo que também tá na mesma. E ela tinha uma amiga que tava na mesma que ela. Só que aí ela ficou vidrada nessa coisa dos cristais e tal, e das pedras. E ela começou a se proteger. Então ela comprava todos os cristais que tinha pra se proteger. Te blindar, né? Então ela comprava aqueles de carvão. Tem sim.
Tem os que rebate, né? Isso. Eu não lembro o nome de todos agora, mas rebate a energia. Aí ela comprava e a vibe dela era essa, se proteger, né? E ela falou que ela tinha uma amiga que incomodava ela, porque a amiga só comprava de quartzo rosa, de cristais transparentes e, tipo, só os mais... Clean. Mais, ametista, sabe? Bem assim. Uhum. Bem tinlelê, assim. E aí ela falou assim... E aí é muito legal que ela contando isso lá nesse podcast ao vivo, ela fala assim... Que ela chegou nessa amiga um dia e falou assim... Nossa, mas vem cá, você só fica andando com esses cristais aí de quartzo rosa e não sei o quê. Você não se protege? Daí, por que você não se protege, né? Uhum. Daí a amiga dela olha pra ela e fala assim... Não, tudo bem, você se protege de tudo, mas você tá se nutrindo do quê? Se nada chega, né? Aí ela falou que, tipo, na hora todo mundo que tava no teatro fez, tipo... Porque foi meio que isso. Daí ela falou, gente, tomei um fecho. Por quê? Um fecho bruxesco. Porque, assim, se você tá sempre se protegendo, você tá se nutrindo do quê? Uhum. Então, o que você tá consumindo, o que você tá fazendo, que tá te deixando feliz, que tá te deixando preenchido, que nesse caso, né, que ela tá, aqui no caso da Elizabeth Gilbert, ela tava se sentindo vazia. Uhum. O que ela tava fazendo? Ela foi nessa busca pra se preencher, sabe? Pra no final ela entender que tava dentro dela, e sempre tá dentro da gente. No final vai sempre tá dentro da gente. Mas às vezes não. A gente vai precisar ir pra certos lugares... Procurar... Pra gente se achar. Sim. Sabe? E eu acho que faz parte desse entendimento, né? Essa busca, essa saída por uma resposta mesmo. A gente tem necessidade de ter resposta das coisas. Sim, aí eu jogo pra vocês. Do que vocês estão se nutrindo? Sim. Vocês estão se nutrindo do quê? Eu percebi que eu tava me nutrindo com nada. Depois desse dia eu refleti muito. E eu passei a perceber, nossa, realmente, o que eu tô fazendo que tá me dando vida? Ou que tá me descansando, né? Que no lugar do que a gente tá falando aqui. O que eu tô fazendo, o que eu tô usando do meu tempo pra mim. Sim. Sabe? Não só em prol no meu caso, né? Que da educação, que eu penso nos meus alunos, né? Tipo assim, no meu trabalho, na minha carreira. Daí penso nos meus amigos. E tá. E eu tô fazendo o quê que tá me deixando super realizada? Uhum. Eu não tava fazendo nada. Então, você tá se nutrindo do quê? Nesse sentido de você fazer mesmo por você. Sim. Sabe? Sem pensar se isso vai te dar algum dinheiro, se isso vai te render alguma coisa. Às vezes pode, né? Às vezes cai nesse lugar. Isso, se torna uma consequência, né? Isso, e se cair, que bom. Que ninguém vai reclamar, mas não é uma obrigação. Sim, mas também tem o problema de, às vezes, cair nesse lugar e você buga. Por exemplo, eu trabalho com teatro. O teatro eu sempre fiz com prazer. Hoje em dia eu trabalho com isso. Mas, por sorte, não virou algo, nossa, pô, tem que ensaiar, pô, tem que não sei o quê, pô. Porque às vezes, quando se torna uma obrigação, cai nesse lugar também. Então, às vezes, você tá fazendo aquilo por hobby, mas dá certo de alguma forma. E eu conversei isso com uma amiga também esses tempos. Ela trabalhava com música, ela é formada em música, só que aí isso se tornou tanto uma obrigação que ela saturou de ensinar a tocar, de tocar instrumento e criou a versão à música. E ela é formada em música, sabe? Então... Isso, eu precisei tomar esse cuidado. Porque eu fiz letras porque eu gostava muito. Até falei disso no episódio anterior. Porque eu gostava muito, porque era uma profissão que eu queria pra mim. Que era... Eu almejava só ser escritora, não era um lugar de professora, né? Só que eu precisei tomar cuidado porque quando eu entrei no sistema educacional e o sistema quase me engoliu... Eu quase que falei, eu quero que isso aqui exploda, sabe? Tipo, eu não quero mais ter que ensinar isso aqui, ter que trabalhar com isso aqui. Mas calma aí. Exato. Isso aqui o quê? Porque aí,
eu tive que separar o joio do trigo. Entender que o que eu preciso fazer dentro do sistema educacional, que é como manda o figurino ali, não tá ligado com como eu enxergo a literatura, Sim. como eu enxergo a arte, né, a escrita. Porque se eu colocar tudo num saco só, vai acabar que eu vou ter aversão à minha profissão. Exato. E aí eu vou jogar toda essa bagagem que eu construí num lugar horrível pra mim. E não é esse lugar que eu quero. Porque Sim. eu acho que eu posso chegar de outras formas, entende? Sim. Talvez eu não chegue dentro do sistema educacional, daquele clássico que é o que a gente vê nas escolas, porque não sou eu que vou mudar isso, infelizmente. E depois de muita terapia eu entendi que eu não vou mudar isso, né? Que eu preciso me enquadrar. E aí eu me enquadrei, mas também não preciso matar isso. Sim, você pode usar isso em outros lugares. E eu acho que isso é o mais legal, na real. Quando a gente tem o privilégio, a sorte de trabalhar com algo que a gente gosta. E pra mim é tão gostoso quando eu vou assistir um espetáculo de teatro. Aconteceu isso recentemente, né? E eu fui assistir uma peça e eu, né, ali no final do espetáculo comecei a chorar, sim, não porque eles estavam interpretando incrivelmente bem, ou porque eu achei Não, é só porque eu achei a história bonita, sabe? E nossa, você atravessou de algum jeito, né? Isso é tão, tão, tão gostoso. Conseguir, às vezes, só desligar a cabeça e falar, eu não vou reparar na parte técnica. Você tava se nutrindo. Me nutrindo. Essa parte. É nesse lugar que a gente fala, que a gente tá abordando aqui, né? Aqui eu trouxe uma citação. Vou trazer um livro pra vocês, tá? Que eu sempre trago uma citação. Então, eu vou trazer pra vocês a citação de um livro que eu li, assim, é um livro de poema. Chama Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Eu acho que alguns trechos que eu vou citar aqui vai cair bem pro tema que a gente tá falando, tá? E aí, voltando pra esse tema, pra temática desse filme, né, do Comer, Rezar e Amar, ela vai pra esse monte de lugar querendo encontrar a si mesma, né? No fim das contas, a grande busca só por isso. si. É só isso que a gente quer fazer. Sim. A gente vai buscar em um monte de coisa o que a gente tá precisando olhar pra gente, né? E aí, a Rupi Kaur, ela tem um trechinho de um poema dela que fala assim: se você estiver procurando por aquela pessoa que vai mudar a sua vida, dê uma olhada no espelho. Bom. Então, porque assim, não dá pra gente ficar sempre depositando no outro, né? Não dá pra gente fazer sempre, nem acho que nunca, porque se a gente quebra as nossas expectativas que a gente cria com a gente, você imagina você depositar isso no outro, né? E aí, ela foi em busca de várias coisas, ela conheceu outras pessoas. Na história dela em si, ela acaba... Que é aquela velha máxima, mas eu acho que cabe em todo lugar. Que é quando você não tá procurando e aí você encontra. Sim. Como ela tava procurando a si mesma, ela acabou encontrando ali, na história do filme, ela encontra o amor da vida dela naquele momento. Que ela não tava procurando isso. Ela não foi procurando. Não era o foco, Não né? era o foco, e aí essa pessoa apareceu. Sabe? E... parece meio piegas, mas de fato é assim que acontece. Mas acontece por quê? Agora também é fontes da minha cabeça, tá? O que eu penso. Eu acho que acontece porque quando você tá muito bem com você, e olhando pra dentro, e sabe, fazendo, pensando, tipo, cuidando do seu momento, e aproveitando o seu tempo com você, isso transparece tanto, e isso chama a atenção das pessoas. E aí as pessoas olham pra você de uma forma que você chama atenção no sentido de, nossa, como essa pessoa tá bem, sabe? As pessoas olham pra você, mesmo que essa não seja a sua intenção. Sim. Porque eu mesmo, quando eu encontro com pessoas que a gente fala, né? Tipo, nossa, essa pessoa, ela tá assim, você vê que a pele tá boa, sabe? O cabelo tá sedoso. A pessoa, quando você tá bem com você, é nítido. Sim. Sabe? É nítido. E é isso que faz pessoas se aproximarem. Que é aquela coisa do jardim, né? Se você deixar ele ali todo cheio de erva daninha sim. e tudo mais, não espere que borboleta nenhuma se aproxime. Sim. E se ficar correndo atrás, não vai chegar. E é um processo, né? No contexto do filme, é como você disse, ela não tá necessariamente nessa busca, mas ela para pra se analisar. E as pessoas também percebem isso.
Aqui também tem um trecho que eu vou falar de uma das músicas da Taylor Swift, que é Begin Again, que traz um pouco disso, né? Dessa ideia que fala sobre, às vezes, a gente só precisa parar, se olhar em algo simples mesmo, que é o seguinte: passei os últimos 8 meses achando que tudo que o amor faz é partir, queimar e acabar. Mas numa quarta-feira, em um café, eu vi tudo começar de novo. É isso, às vezes você acredita tanto que você precisa fazer muito, muito, muito buscar. E aqui, quando ela diz amor, não necessariamente tá falando sobre uma outra pessoa. Isso, às vezes é o amor por é. si mesmo, se ver. E às vezes você tem essas percepções em momentos simples, em momentos de quietude, momentos de reflexão ou numa conversa com um amigo. Isso é muito particular. Mas é interessante a gente se reparar nesses lugares. Com certeza. Quando a Elizabeth Gilbert ela vai para esse retiro, né, na Índia, ela quer estar ali para ela conseguir ficar com ela mesma. Mas ela tem uma dificuldade tremenda de se ouvir. Uhum. Ela não consegue se ouvir. E ela não consegue se ouvir porque é muito difícil. Sim. É muito difícil você ficar com você mesmo, sabe? Uhum. A gente ficar com a gente mesmo é muito difícil. Talvez é uma coisa a se refletir. Uhum. Será que você não tá aí tentando essa coisa da gente ter um tempo pra gente? Será que você não tem tempo pra você ou você não quer ter tempo pra você? Porque você tem que preencher tudo, porque ter tempo pra você vai fazer você pensar. Sim, e se olhar, e se analisar, e se entender, e se conhecer. E é o lance também de você se ocupar tanto com as outras pessoas, né, com outras situações, seja ela trabalho, seja amizades, romance, enfim. Você se ocupa tanto com isso que você é uma válvula de escape para você realmente não ter esses momentos seus, de se conhecer, de se entender. Você se perde nesse percurso, né, porque se você não tá bem ali consigo nesses momentos, tudo começa a desalinhar. Aqui tá outro trecho da Rupi Kaur que é: quero ser cheia de mim mesma. É essa coisa de você pensar que não é no sentido do egoísmo, sabe? Ah, isso é uma pauta pra mim tão difícil, amigo. Porque a gente pensar em si mesmo, a gente já parte para que é egoísmo. Isso eu debato muito com a minha psicóloga. Eu vou desmarcar com esse amigo ou eu não vou marcar com esse amigo porque eu quero ficar vendo um filme? Sim. Mas não é egoísmo você fazer isso com... É um tempo com você, E sabe? é bizarro você entender isso, mas na prática ser mais difícil. Porque eu tenho muito... Eu sempre fui muito de estar disposto às pessoas, né? E eu sempre... mas eu não tô sendo egoísta se eu não quiser, sabe? Só não quero ir, às vezes quero ficar de boa ou quero tirar um momento pra mim. Nossa, isso pra mim é uma luta. Nossa, é o não, né? Isso daria um episódio também, que é o falar não. Sim. Nossa, eu levei isso pra tratar na terapia por muito tempo, que é o falar não. Eu tinha dificuldade de falar não, principalmente no meu trabalho. Eu tenho também. Acho que no trabalho... Do ficar... Eu nunca falar não, mas por que você tá disponível? Você quer estar disponível? Porque se tá te dando essa escolha, você pode falar não. Sim. Mas... Não é mais. É não. Não quero desapontar, desagradar. Isso é um outro tema para um programa. É um outro tema, assim, bem complexo, mas precisa ser falado, né? Na verdade, o que a Elizabeth Gilbert quis fazer, né? Quando ela vai aí, ela abre mão de tudo e vai. O filme chama Comer, Rezar e Amar. Por causa disso, né? Que ela vai atrás. A partir né? disso, se conhecer, né? Se conhecer, Tem um trecho no filme que eu acho muito legal. É um dos meus favoritos. Quando ela vai viajar, ela conta uma historinha que é assim: um cara, todo dia ele passa na frente de uma igreja, assim, uma estátua. Ele pede pra Deus, eu acho. E aí ele pede pra Deus. Vou falar que ele pede pra Deus porque eu não lembro direito. Mas todo dia ele pede pra Deus, ele fala assim: ai, meu Deus, eu quero ganhar na loteria, sabe? Todo dia ele pede. Já um dia, Deus olha pra ele e fala assim: pelo amor de Deus, compra o bilhete. Como que eu vou fazer você ganhar se você não compra o bilhete? Aí ela, no filme, ela faz a brincadeira, ela fala: eu comprei 3, porque ela vai pros 3 lugares, né? Ela vai pra Itália, vai pra Bali e pra Índia. Então, assim,
ué, vamos ver o que vai ser, sabe? Sim, arrisca, né? E ela você não arriscou, arriscar... não sei, pra ela, né? Vamos voltar pra realidade. Esse arriscar dela rendeu ela virar escritora, porque ela escreveu essa história, Sim. ela viveu experiências e disso ela escreveu. Daí, virou filme e ela virou, tipo, um best-seller. Entende? Sim. Então, assim, realmente ela comprou o bilhete. Comprou o bilhete. E que... Finge que era um bilhete. Diva, né? Mas eu acho que é parte disso, sabe? A gente pede tanto, ai, nossa, mas eu quero tanto, ai, eu preciso tanto descansar, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto... Tá, mas o que você tá fazendo, sabe? O que você tá mexendo aí na sua vida, que você tá abrindo essas oportunidades pra... Aqui também, eu sempre falo, nos episódios agora, eu sempre falo isso, mas vou falar de novo, né? Pensando também, gente, na realidade de quem pode fazer isso, né? Isso. Porque às vezes a pessoa... Ah, como que você tá falando pra arrumar um hobby, sendo que eu trabalho 12 horas por dia, chego em casa e eu só quero dormir? Exato. Tudo bem? Existe isso. Aí não é uma escolha, né? Aham. Aí é questão de sobrevivência. Sim. A gente fala aqui no lugar de escolha. Eu tenho um tempo, o que eu tô fazendo com esse tempo? Será que tudo eu tenho que preencher? Às vezes eu posso só não fazer nada. Esse tempo pra mim... Eu tô fazendo por onde de ter esse tempo, desse tempo ser, sabe, me nutrir de coisas, que é o que eu já falei, tá me deixando bem, tá me deixando confortável. Procurar esse lugar, achar esse lugar, e pra você que tem esse privilégio, né, de conseguir ter esse tempo. Tem a possibilidade, porque normalmente a gente acaba levando a nossa vida, né, a nossa rotina de uma forma automática. A gente cumpre com as obrigações do trabalho, a gente cumpre com as obrigações de casa, a gente cumpre com as obrigações de relacionamentos de convívio, às vezes seja um relacionamento romântico, um relacionamento com os pais, ou relacionamento no trabalho ou com os amigos. Então você acaba levando essa rotina de forma automática e não se percebe como você tá, como que você tá agindo de acordo com isso e se priorizando em momentos. Novamente dizendo, dentro das possibilidades de cada um, às vezes é só uma pausa. Mano, pra tomar um café de 5 minutos, sabe? Sem ser na frente do computador, não sei. Encontrar recursos e tudo mais. Qual é a pausa que você tem? Sim. Se você tem uma pausa, o que você faz nessa pausa? Não abra o celular, sabe? Isso é bizarro, né? Como as redes sociais tomam muito tempo. Nossa, sabia? Eu tava refletindo sobre isso esses dias. Até falei com a Lery. Eu tinha muito hábito, mas isso, tipo... Na minha adolescência, principalmente, eu tinha o hábito, eu carregava um livro, e aí quando eu usei aparelho, né, na minha adolescência, eu acho que isso também foi um marco dos anos 2000, né? 2000, sim. Então, aí, quando eu ia no dentista, e eu chegava no dentista, e eu tinha que ficar esperando, né, na sala de espera, eu sempre levei livro comigo. Então, eu abri o livro e eu ficava lendo o livro. E hoje o que a gente faz em sala de espera? Não, em qualquer lugar. É celular. Qualquer minutinho que você tem é enfiar a cara na tela. Instagram aberto. Tipo, gente, não. Eu sei que é muito difícil, mas isso também sabe? É um tempinho de descanso ali também, sabe? Um tempo que você pode fazer uma outra coisa, que não vai inundar a tua cabeça. Isso, se a gente entrar em outras piras, tem todo o lance de a gente tá lotando nossa cabeça de informação, isso atrapalha completamente o nosso sono. Aqueles são outros temas. Minhas pesquisas é sobre Mas, isso. sim, isso, eu trabalho, né, fora o teatro, que é a coisa mais legal, porque me desliga de tudo. Quando eu tô ensaiando e tal, mano, eu me desligo real do meu celular. Mas na agência, eu trabalho como redator publicitário, planejo conteúdo e tal, eu consumo muita rede social, então eu tenho esses dois contrapontos. E o bom disso da agência é que me desliga muito. Sempre que eu posso, eu não fico em tela. Óbvio que eu gosto muito de assistir filme, mas aí eu busco fazer atividades da minha vida que não estejam ligadas à tela, porque meu trabalho me coloca na frente do computador. E se tem uma coisa que eu odeio na minha vida é acordar e já ficar com a cara no computador. Mano, parece que suga a minha energia inteira. Mas suga, de fato. Suga. Acho que todo mundo já teve essa sensação. Quando você fica muito tempo numa tela, quando você para, você se sente cansado. Sim, é uma exaustão. De verdade. Fica assim, mano. E aí é muito engraçado, né? Porque daí a gente entrando pra
problemática que é... mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Uhum. Como que eu vou tirar um tempo pra mim? Eu não tenho tempo. Olha aí no seu celular, abre o seu celular e vê olha o tempo quanto de tempo uso. de tela você tem. Sim. Sabe? A maioria... E quais aplicativos? Se você tiver menos de 4 horas de tela, por favor, deixa um emoji aqui de celular. Aham. Que eu quero ver aí no Spotify. Quem tem menos de 4 horas de tela. Sim. Porque não... Sabe? Gente, 4 horas dá pra fazer muita coisa pra você ficar bem, sabe? Também não demonizando, né, a rede social, mas é que tá tomando muito tempo da gente. Toma muito. Sabe, tá tomando muito tempo. E é uma coisa que... O que você lembra que você viu por último? Eu não consigo lembrar a última coisa que eu vi. Por sorte eu salvo alguns conteúdos que eu gosto. Não, eu também, mas eu falo assim, de lembrar na cabeça Sim. agora, de falar assim... Não, o último Reels que eu vi foi isso. Que é muito Ninguém batido. lembra, porque Sim. sabe, é só um estímulo ali. Ele tá só deixando o teu corpo em alerta. Isso entra nas pesquisas que eu faço na pós. E ele não te traz nenhum benefício. Sim. Sabe, nenhum. A gente fica como se a gente estivesse em perigo. Por isso que podcast é tão bom, porque você consegue ouvir fazendo outras coisas. Você não precisa ficar com a cara na tela. Não precisa, deixa a gente... Vai ouvindo a gente fazendo outras coisas. Exato. Tá vendo? Ô, Susan, e você sabe me dizer 3 coisas que você gosta de fazer assim pra se desligar? 3 coisas. Eu gosto de escrever, Aham. que me faz muito bem. Eu sou analógica. Então, na maioria das vezes eu não escrevo. Eu tenho um caderno que eu escrevo no caderno. Uhum. E aí depois eu jogo pro computador. Então isso me relaxa totalmente, assim. Sim. Ouvir música. Nossa, eu ouço muita música. Eu ouço muita música mesmo, assim. E outra coisa que me relaxa muito também é ler. Sim. Tipo, eu leio... E agora eu comprei com a Prime Day. Eu comprei muito livro que tem a ver com... Temas que você com tá temas engajado. que eu já tenho, né? Uhum. Essa coisa. E aí tem os temas que tem a ver com o que eu tô estudando, mas tem também a ver com coisas da vida que eu gosto, sabe? Uhum. Tem livros que eu leio no meu Kindle mesmo, tem livros que é pra deixar o cérebro lisinho, Sim, sabe? nossa, é tão Historinha gostoso. sáfica, bem bobinha. Sim. Bem assim, que, nossa, não vai acrescentar nada. Mas Mas é pra- tão gostoso. Aham, relaxa, né? Sabe? Ficar imaginando os personagens e tal. Então eu gosto muito disso. Pra mim é esses. E você? Eu gosto muito. Eu tô vendo muito filme. Eu desapeguei de série, assim. Não sei, acho que o lance de acompanhar. Tenho gostado mais de ver filme, apesar de estar na tela, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito e, enfim. Tenho assistido bastante filme. E eu tenho a sorte de gostar muito de cinema brasileiro. Então eu assisto bastante filme nacional. Eu gosto de filme E nacional eu tenho também. me exercitado a ver filmes de outros lugares, né? Além de Brasil e Estados Unidos. Eu gosto muito de ouvir música. Só que aí ouvir música é uma coisa que me relaxa, mas eu faço ela fazendo muitas coisas. Então eu vou citar aqui, mas tipo, eu ouço música trabalhando e escrevendo. Ouço música fazendo atividade física. Ouço música andando na rua, tomando banho, enfim, ouço muita música, cozinhando. É muito gostoso. Você não sente que é uma trilha sonora Nossa, da sua sim. vida? E eu gosto sinto. de conhecer artistas novos. Então, por exemplo, eu conheci uma artista esse ano, eu fiquei apaixonado pelo álbum dela. Ela tem um álbum e eu tive a sorte. Ela vai vir pro Brasil e eu vou no show em outubro. Primeira vez que ela vem pra cá. Que artista? A Rachel Kinouriri, ela chama. Ai, que uma legal. artista britânica. Não É muito conheço. bom, muito bom. E, eu gosto muito de me movimentar, fazer atividade física independente qual seja. Gosto muito de pular corda, sair pra correr, mas isso eu sempre tô ouvindo música, então também me ajuda. Pessoal, agora vamos então entrar no nosso Pílula Artística, que são as indicações que a gente faz todo o programa pra vocês. Você já sabe o que indicar, Susan? Já, gente. Ó, falamos muito sobre tirar um tempo pra gente e tal, e deixar o cérebro lisinho, né? Sem coisas que possa fazer a gente ficar, nossa, muito produtivo e tal. Tem uma série que eu tô assistindo, já assisti há um tempo, tô assistindo de novo, Gilmore Girls, que é muito legal. É uma série, acho que talvez
muitas pessoas conheçam, porque ela é uma série dos anos 90, e ela mostra essa entrada, tipo, saída dos anos 90 pros anos 2000, que, tipo, os personagens, eles não usavam celular, daqui a pouco todo mundo começa a aparecer com celular, sabe? Sim. É muito legal. Computador, você vai acompanhando na série a inserção da tecnologia. Começa, daqui a pouco os personagens estão com notebook, coisa que não tinha, é muito legal. Sim. E é uma série do dia a dia, que é a mãe e filha, né? Que são as Gilmores, que é as Lorelais. Que as duas chamam Lorelai. Sim. Só que a filha tem um apelido que é Rory. Uhum. E ela é mãe e filha. E ela cria filha no momento aí que nos anos 90, tipo, a separação era uma coisa, sabe? E, na verdade, ela foi mãe solo. Já abordava temas, assim... À frente do seu tempo. À frente do tempo, sabe? Sim. Não problematizem muito a série, porque tem coisas na série que daí você fala assim... São falas e comportamentos da época. Dos anos 90. Então, Sim. lembre que anos 90, 2000. Então, vai ter alguma coisinha. Mas, assim, no geral... Eu acho ela muito gostosinha de assistir. Você vai vendo o crescimento dos personagens, o amadurecimento deles. E o livro que eu citei algumas coisas aqui, da Rupi Kaur, que ela chama Outros Jeitos de Usar a Boca. São poemas curtos, muito gostosos de ler, mas ele vai te causar reflexões, assim, e é muito bom, sabe? Sim. Muito, muito bom. Você vai ler muito rapidinho. Eu li esse livro, acho que em uma semana. Isso pausadamente, assim. É muito bom, recomendo. E as minhas indicações, acho que são essas. Arrasou, boas indicações. Bom, minha primeira indicação é o álbum da Rachel Knoriri, que é incrível, ele foi lançado ano passado. Ele traz um pop bem anos 2000. Assim, gente, talvez eu fale completamente errado o nome do álbum, porque eu sou péssimo em inglês, mas ele chama What a Devastating Tour of Events. Mas se vocês procurarem como Rachel Knoriri, vocês vão achar porque é o primeiro e único álbum dela. Ela tem EPs além desse álbum só. Vale muito a pena ouvir, é muito legal. Recomendo super. E pra quem quiser, ela vem pro Brasil em outubro. E aí a gente deixa pra vocês, quando foi a última vez que você ficou consigo mesma sem culpa aí, sem pensar em nada, sem ficar achando que você tá sendo uma pessoa péssima. Não produtiva. E quando você ficou fazendo alguma coisa que te deixa bem, sem ninguém por perto, sabe? Sem performar pra ninguém. Nem pra celular, nem pra ninguém. Quando que você fez isso? Algo por querer fazer, né? Sem necessariamente gerar algo em troca. Comenta aqui pra gente o que vocês gostam de fazer, né? Qual o seu hobby favorito? Compartilha com a gente as experiências sobre os temas que debatemos aqui. E não esquece, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie aqui o programa pra gente. Também siga nosso perfil, comenta, deixa suas recomendações. Compartilha com quem você acha que vai gostar sobre esse tema. E se você tá ouvindo pelo YouTube também, se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário. Curte o vídeo do programa, né? E compartilha com as pessoas que você acha que gostaria de ouvir. E não esquece de seguir a gente no Instagram. A gente tá postando alguns conteúdos, dicas, coisas legais lá. É só seguir o nosso @, que é TTMEAPQ, que é a abreviação de Tô Te Mandando Esse Áudio Por Quê. Isso. Aí, compartilha, manda pra quem você gosta, manda de indireta pra quem você também não gosta, pra ouvir. Isso. Vai mandando, que a gente quer chegar nas pessoas. Sim. A gente quer conversar, a gente quer mandar esse áudio longo pra todo mundo. Eu vou deixar uma reflexão aqui. Tirar um tempo pra si é algo radical hoje em dia. Num mundo que cobra a gente de estar sempre disponível. Se escolher é quase um ato de rebeldia. Mas também é o caminho mais honesto que a gente tem pra olhar pra dentro e pra si mesma. Eu acho que é isso, né? Uhum. Então, Tchau. tchau.